Bom dia a todos. Bom dia para você que vai assistir esse vídeo daqui um pouco no YouTube, você que está chegando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não deixe de dar o seu like aí no YouTube, não deixe de compartilhar esse conteúdo e também ativar aí o sininho de notificações, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, que todos os dias a gente tem lives aqui às 6h05 da manhã. E muito democrático aqui, sempre trazemos aqui novos conteúdos, novas pessoas. E hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito espetacular. Hoje nós vamos falar sobre a mente. Não tem coisa melhor que a gente descobrir, né, os nossos caminhos, o caminho da nossa mente, conhecer um pouco esse mundo maravilhoso que é cheio de sonhos, cheio de labirintos, cheio de tanta coisa boa, né? E a gente precisa muito exercitar a mente. E hoje acho que é um dia de exercitar. E a gente está trazendo aqui o Ricardo, que é um professor, e ele vai estar trazendo para vocês hoje o tema Conhecendo a Mente Humana. Ricardo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para a gente, trazer esse conteúdo maravilhoso. A gente está muito grato, muito lisonjeado de receber você aqui no nosso grupo. E a casa é sua, meu amigo, e fique à vontade e traga para a gente Legal, aí todo esse conhecimento que você tem. maravilha. Eu que agradeço, então, a presença aí de vocês estarem aqui e o convite, né, que eu também me sinto honrado aí de participar aí desse projeto, desse trabalho de vocês, que é um trabalho bem interessante e muito rico em relação a levar diversos conhecimentos às pessoas, porque uma das premissas que eu vou colocar é justamente essa: precisamos nos libertar de amarras, de prisões mentais, e isso só acontece a partir do momento que a gente está aberto ao conhecimento. E para estar aberto ao conhecimento, tem que recebê-lo e conhecer pessoas diferentes e assuntos diferentes. Então, parabéns a vocês aí sobre esse projeto aí, parabéns ao Newton. E vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a mente. Eu vou estar discorrendo, né, no final, né, que vocês vão estar perguntando, mas eu sou também democrático. Se tiver alguma questão muito curiosa aí, precisar, né, tá tudo em casa aqui para me perguntar. Senão pode deixar para o final. Então eu vou abrir o PowerPoint para ter um guia, só para eu manter um segmento. Aí você só me confirma se está tudo ok aí. Vamos lá, aqui. Perfeito, parece. Abriu, né? Tá, ok, tá? Bom, pelo meu olhar aqui, deixa eu só acertar aqui vocês agora, que nem eu faço em minhas aulas aqui. Bom, para mim está aparecendo tela cheia agora, para vocês também está aparecendo tela cheia? Tá sim. Tá, legal então. Ah, o André aí, o André eu já conheço de outros tempos aí, legal. Então vamos lá. Bom, então meu nome é Ricardo, eu sou Ricardo de Ribeiro, eu sou psicanalista há mais de 15 anos e estou na área do autoconhecimento de maneira mais regular há basicamente 30, 40, 50, uns 27 anos aí. Então, é algo que eu sempre busquei, autoconhecimento, para que eu pudesse me entender e entender o mundo. Só que desde criança eu já venho buscando materiais, então eu sempre tenho alguns flashes dessa busca do autoconhecimento, de entender a alma humana, de entender as o que é oculto nesse mundo em relação ao funcionamento, às premissas, às interações. Então, é algo que sempre permeou o meu universo, as minhas buscas. Então, eu estou nesse caminhar há muito tempo. E estudei muitos assuntos diferentes, muitas áreas diferentes. E vim de muitas profissões diferentes. Isso significa o quê? Que eu já tenho esse código aberto de estar buscando conhecimentos e procurando integrá-los numa ação prática, ou seja, como isso pode nos ajudar no dia a dia. E mais ou menos há 15 anos eu conheci a psicanálise, e aí então a revolução foi absurda, né? Ou seja, tudo aquilo que eu tinha estudado começou a ter um sentido muito maior sobre o que significava aqueles conteúdos, aqueles materiais.
Por quê? Porque eu olho a psicanálise como um grande. Antes eu falava raio-x, né? Sou meio antigo, agora já é tomografia. Eu olho a psicanálise como uma grande tomografia, que ela nos dá um parâmetro do nosso funcionamento. Da mesma forma que olhar o corpo humano é importante, necessário para que a gente possa identificar os sintomas e identificar as origens. A mente humana também é composta de departamentos que nós vamos entrar, ou seja, estruturas menores, e cada estrutura tem a sua forma de ser. Então, eu vejo a psicanálise como uma grande tomografia, que a partir do momento que eu começo a entender o funcionamento, a partir do momento que eu começo a entender como se processam as informações na mente, eu posso, então, interagir de maneira mais efetiva. E aí sim, eu conhecendo outras áreas sobre comportamento, eu posso então fazer integrações, porque o ser humano ele não é acessível apenas por uma via, e muitos, dependendo do tipo de terapia, não é muito aconselhável, porque são defesas, são formas de acessos do qual a pessoa pode não ter essa permissão pelos próprios códigos, pela própria forma de funcionamento. Então, a psicanálise nos dando esse olhar, eu falo que eu tenho uma caixa de ferramentas para que eu possa interagir com o meu paciente. Então, eu abro essa caixa de ferramentas, então eu posso usar ferramentas da psicanálise, ferramentas de de um outro tipo de terapia, para que então o meu paciente possa receber um processo de autoconhecimento para trabalhar a sua autocura, para trabalhar o seu autoencontro. Então, isso é muito bacana porque a gente não deixa ninguém na mão, né? Dizendo de maneira mais popular, ou seja, a gente acha um caminho para que a pessoa possa se encontrar. Então, a psicanálise realmente, ela, por mais que eu faça muitas coisas diferentes, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho, ela é a base, ela é a base do meu olhar. E digo mais, né? Acho que se todas as pessoas, acho não, tenho certeza, se todas as pessoas estudassem a psicanálise desde base, a forma de relacionamento seria muito diferente, porque eu atendendo a todos esses anos, a gente vê como premissa do conflito humano a falta interna que nós temos a partir da nossa educação. Ou seja, nossos pais nos dão, o melhor que eles podem em relação ao que eles receberam e procuram aprimorar mais ainda, como é o nosso caso. A gente procura dar o melhor para os nossos filhos a partir da base que recebemos dos nossos pais. Mas essa base e o melhor que nós damos, sempre vai haver uma falta. E sempre vai haver a subjetividade, ou seja, como o outro recebe. Então, a partir do momento que eu iniciei a psicanálise, eu digo que os atendimentos, eles estão sempre numa busca de um conflito humano, achando que o problema é o outro, achando que as coisas que estão acontecendo é o outro. O outro pode sim estar fazendo algo que não é bom, que não é agradável, que não é certo. Mas a partir do momento que eu não consigo manter-me em equilíbrio, a causa do desequilíbrio está dentro de mim. Então, eu digo assim, a gente não é obrigado a gostar de nada do que não é dentro do nosso código. Mas eu não preciso perder o equilíbrio, não preciso perder a paz, não preciso perder a minha paciência. A partir do momento que eu perco, eu nunca tive. Então, ela estava contida porque não havia um estímulo externo forçando ou mexendo nesse conteúdo doloroso interno. Então, a partir do momento que a gente aprende a psicanálise, ou se a gente aprendesse desde base, a gente ia ter uma, um olhar, né, sobre nós com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais atenção, com muito mais um olhar muito mais amplo. E nisso a interação humana fica saudável, porque a partir do momento que a gente aprende a amar-se, a ter uma companhia maravilhosa com a gente mesmo, a gente não quer menos do que isso numa caminhada com alguém. E esse alguém pode ser um companheiro, pode ser uma amiga, pode ser um colega de trabalho. Então, tudo parte desse auto-amor. E esse auto-amor parte do princípio de conhecer-se. Para conhecer-se, eu preciso mergulhar. E para mergulhar, eu vou ver espaços vazios, sombras. Mas a hora que eu entendo que tudo isso me compõe, eu me abraço, me aceito e vou fazendo a minha transformação. Então, a psicanálise é a base, ok? E aí, então, vamos entrar aí numas premissas para que a gente possa entender de maneira um pouco mais regular agora, né, a mente humana. E, para isso, né, uma das construções é o que me motiva a continuar fazendo o que eu faço,
desde a psicanálise, que eu trabalho com psicanálise, trabalho com formação transpessoal, e há mais ou menos 6 anos eu trabalho com a terapia do som, ou o som de healing, ou muito além do som de healing, a terapia do som, com taças tibetanas, cristais, ervas, ou seja, sons, frequências, para que a gente faça um mergulho muito profundo. Mas eu vou abrir um espaço só pequenininho depois para falar sobre isso. A gente pode até abrir uma live para falar sobre a terapia do som, ou seja, como o som revoluciona de maneira é, democrática um grande mergulho sobre nós. Inclusive, hoje tem aqui esse trabalho aí novamente, né? Hoje vem alguns alunos fazendo um mergulho sobre a terapia do som. Mas um primeiro tópico que me motiva a buscar o conhecimento, a levar o conhecimento, é despertar os potenciais inatos. Olha só que interessante. Habilidade é aquilo que a gente treina. Então, eu estou psicanalista, tá? Então, uma das minhas funções é ser psicanalista. Mas por que que eu estou, né? Porque é uma habilidade. Vamos supor que essa habilidade fosse proibida de ser executada. Ah, não pode mais ser psicanalista no Brasil, não existe mais isso. É uma loucura, mas tudo bem. É um exemplo bem maluco. Mas é uma habilidade. O meu potencial é que sustenta essa habilidade. Olha que interessante, então. As pessoas, quando perdem o emprego, perdem uma função específica, ou aquela função, de repente, não existe mais, ela realmente perde o rumo, porque não é fácil você deixar de fazer uma coisa que você gosta, que você ama, ou que seja a única coisa que você faz. Mas a partir do momento que a gente reconhece os nossos potenciais, o medo desaparece. Por que desaparece? Porque você conhece a fonte, aquilo que motiva você a fazer aquilo que você faz. E esses potenciais, então, é que sustentam qualquer habilidade treinável. Então, potencial é a sua força, a sua garra, sua determinação. O fato da psicanálise, por exemplo, um dos potenciais é o desejo de acolhimento. O desejo, no meu caso, né, também é despertar o potencial da pessoa. Porque a hora que ela descobre o potencial dela, ela caminha sozinha. Senão ela vai precisar de terapia a vida inteira. E eu falo para meus alunos, é um período com o paciente. Depois, ó, segue o seu caminho. Podemos nos encontrar por outras questões, mas precisa seguir o seu caminho. Senão, eu não vejo sentido num processo terapêutico a vida toda, a não ser se é um processo de autoconhecimento, como a live aqui, né? As pessoas vêm aprender. Acaba sendo um processo terapêutico, porque você se olha, você percebe coisas, mas não é algo que você precisa ficar com a pessoa sempre. Por quê? Porque ela conhece o potencial dela. Então, isso é fundamental, despertar potenciais. Então, esse é um dos meus desejos constantes com tudo que eu faço, que a pessoa possa saber que ela pode muito mais daquilo que ela sabe, ela pode muito mais daquilo que ela faz, e que ela encontre esses potenciais e possa também revelar em outras pessoas. Outro ponto que me motiva a falar que estou falando aqui hoje também é promover o autoencontro. Promover o autoencontro é saber que podemos mergulhar em nós mesmos com nós mesmos. Obviamente, alguém nos conduzindo, alguém nos apoiando é fundamental e em alguns momentos é extremamente necessário. Mas precisamos aprender a caminhar sozinho também. Não que vamos caminhar sozinho e não vamos precisar de ninguém, não é isso. Mas não precisamos, não podemos ficar precisando a todo momento de alguém para ter um autoencontro. Isso faz com que a gente desenvolva essa autonomia de desenvolver-se cada vez mais por si mesmo. E aí sim você vai enroscar em algum ponto, você vai ter algum conflito, e então você vai buscar um profissional específico, um mentor, alguém que te auxilie a tirar essa trava, a entender essa dor, a compreender essa sombra e continuar você caminhando com você. Isso desenvolve, então, a maturidade. Senão a gente vai sempre depender de algo externo. E algo externo é importante, mas não, no princípio, como uma criança dependendo de um pai, para que ele fale tudo que eu tenho que fazer. Porque a vida humana nos ensina basicamente tudo o que precisamos aprender também na fase adulta, né? A vida humana de uma forma geral. Então, numa fase infantil, para entender esse autoencontro, a criança precisa do pai, o bebê precisa do pai e da mãe 100% do tempo. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa autonomia, porque ela vai se compreendendo, ela vai se entendendo, ela vai tendo esse autoencontro. A partir que ela vai tendo essa autonomia, ela depende menos dos pais. E chega um tempo, ela então caminha
lado a lado com esses pais, né? Que é o que nós gostaríamos que acontecesse com todo mundo. Ela é amiga dos pais, essa pessoa é um companheiro, é alguém que acrescenta aos pais, os pais ainda acrescentam, mas são seres independentes e podem, então, seguir até rumos diferentes, morar em cidades diferentes, ter pensamentos diferentes, formas diferentes de desenvolver-se. Então, o que proporciona isso é autonomia, o que proporciona autonomia é autoencontro, o que proporciona autoencontro é mergulhe em você e faça por você. Então, isso é fundamental, senão a gente vai ficar dependente, outro dependente, dois dependentes se encontram e um amarra o outro, um tranca o outro, um monitora o outro, e aí não há crescimento. Aí a gente vai ver uma série de dores emocionais acontecendo, brigas, amores possessivos, controladores e por aí vai. E o outro ponto fundamental é conduzir para a liberdade psíquica. Então, isso me faz sorrir, né? Liberdade psíquica. A gente pensa que é livre. Hoje, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco para vocês o quanto a gente não é livre psicicamente, o quanto a gente tem amarras, prisões mentais, a gente tem formas fechadas de receber o conhecimento. E olha que bacana. Quando nós não conhecemos a nossa mente, nós não conhecemos que temos essa forma fechada. E quando temos essa forma fechada, e a maioria das pessoas tem, elas recebem mais do mesmo, com pequenas variações. E ela não muda. E ela fala assim: puxa, mas eu não consigo mudar, minha vida não muda, as coisas não mudam. Porque internamente o conteúdo é o mesmo, ela pega variações, mas como o conteúdo se autoprotege, a mente se autoprotege, então todo o conteúdo que entra, a mente procura fazer uma adequação daquele material para ser mais ou menos como é o universo da pessoa. Não é algo que entra e revoluciona. Por quê? Não que algo que entre não possa revolucionar, é porque o sistema se autoprotege. Olha que interessante essa autoproteção. Se o nosso sistema não se autoprotegesse, você não teria bases daquilo que você considera certo e errado. Pode, não pode. Você conheceria uma pessoa, por exemplo, do crime organizado, ficaria com ela 15 dias conversando, e daqui 15 dias, um mês, você se transformaria do crime organizado. Você seria altamente influenciável, embora algumas pessoas até sejam, mas na verdade não foi a pessoa que transformou, e sim a pessoa ajudou a libertar aquilo que já estava eclodindo ou desejado internamente sem ter consciência. Então o sistema se autoprotege. A gente não muda de uma hora para outra. Isso é ótimo, mas é ruim se eu não tenho consciência do que bloqueia esse material chegar. Se esse material que chegar em cima do sistema com defesas para se autoproteger, esse material não entra limpo na psique. Olha que bonito. Nós temos 30 defesas para poder conversar com uma pessoa. Cada um de nós, 30 defesas. As defesas procuram, né, sendo mais rapidamente, né, colocado, elas procuram evitar que o ego sofra alguma ação de punição interna do material novo que chega. Então, as defesas olham esse material, se esse material pode entrar no sistema. Ou ela precisa fazer uma adaptação para esse material entrar. Então, todos os materiais que não pertencem ao universo mental da pessoa não chegam de forma limpa, não chegam de forma inatura. Então, tecnicamente, conversar com alguém, a pessoa vai ouvir aquilo que ela quer e aquilo que ela pode. Já ouviram essa frase, né? A pessoa fala assim: nossa, a pessoa parece que só escuta o que ela quer, parece que ela só escuta do jeito dela. Por quê? Porque assim funciona. É assim que funciona. É assim que fizeram. Ah, não gosto de ser assim, então fala com quem fez, porque assim funciona. Não adianta eu brigar com a forma que as coisas são. Eu preciso entendê-las e saber como eu posso interagir com elas para que eu possa ter benefícios. Então, entendendo a minha mente, eu posso ter um benefício. Posso ter um benefício numa comunicação. Então, aqui, se eu falar algumas coisas um pouco mais fora de um contexto, a nossa defesa vai se armar e ela é inconsciente. Mas quando eu as conheço, ela já não é mais inconsciente. E aí eu posso, então, perceber: opa, estou me defendendo dessa fala. Por quê? Ah, porque vai mexer nessa história. E o que essa história tem? Ah, tem isso. E aí a gente vai descendo camadas e começando a perceber o que o outro está fazendo dentro de mim.
Ou seja, o outro nada mais é, ou os outros nada mais são do que estímulos que mexem no meu sistema mental. E quando eu percebo que o outro mexeu, eu sei que não foi o outro. O outro é um mestre que mexeu em algo que eu nem sabia, que me fez ter sensações, sentimentos, mexer em histórias, ou ter reações emocionais, inconscientes. E, basicamente, à medida que eu coloco luz nisso, eu então percebo. Então, conduzir para a liberdade psíquica é basicamente compreender a mente humana cada vez mais. E aí eu percebo, então, como determinadas estruturas externas, conhecendo conscientemente então, esse mecanismo, estão tentando me controlar, estão tentando me conduzir a um sentimento. Por exemplo, um vendedor. Um vendedor, ele vai conduzindo a conversa, a fala para o objetivo final. O objetivo final dele é: compre o meu produto, compre a minha ideia. Então, esse é o objetivo dele. Preciso levar essa pessoa desse estado A para o estado B com a sensação de querer adquirir a minha ideia, certo? Que pode ser um produto ou apenas uma ideia, apenas em forma de dizer, porque a ideia em si é a essência. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai manipular, a palavra manipulação não é uma forma pejorativa, mas ele vai manipular a estrada das suas emoções e dos seus sentimentos, tem uma diferença entre os dois, eu já falo, para que a gente chegue onde ele quer que a gente chegue. Então, ele vai contar uma história, ele vai contar um caso, uma experiência, e tudo que ele falar vai conduzindo, vai fechando o caminho e a gente acaba falando sim ou não. Conforme ele percebe o não, ele vai tirando as objeções. O que a conversa é sim? Só que quando a gente não tem essa habilidade de entregar a mensagem, a gente começa a usar os mecanismos mais primitivos, que é o mesmo de agora, que sustenta, na verdade. Qual é o mecanismo primitivo? A raiva, o ódio, a agressividade, a imposição, o mando. Então, ao invés de eu ter a habilidade de falar, de expor, de colocar ideias diferentes, de explicar de formas diferentes, eu não conseguindo avançar porque a pessoa tem uma argumentação diferente ou melhor que a minha, ou é irredutível, eu começo então a usar a energia da agressividade, do mando. E então a coisa perde totalmente a estrutura. Quem pode mais, manda daí. Aí basicamente não é legal. Aí que surgem então as brigas, as guerras, e faz com que então a gente veja o que acontece hoje no mundo. As pessoas estão impondo suas ideias, estão impondo o seu desejo sobre o outro. Isso faz com que, então, a gente não tenha equilíbrio na nossa casa, na nossa mente, no nosso planeta. Então, a liberdade psíquica é conhecer-se e perceber o que nos prende e o que pode nos prender. Então, isso é que me motiva a continuar falando aqui com vocês, ok? Bom, normalmente, só para vocês entenderem a minha dinâmica mental, vou tomar uma água aqui. Eu sempre falo, sei lá, 10 minutinhos, aí eu já jogo para pergunta, porque não vai ficando muita pergunta. Mas aqui a dinâmica, né? Eu sei que a gente tem essa regra. Mas eu tô ajustando a minha mente aqui também para falar, 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 e ninguém me questionar, porque é até estranho, né? Ninguém questionar assim, "Pô, espera aí, professor, fala uma coisa assim, né? Então eu só tô jogando, né? Então é quase uma imposição, né? Mas não é porque é o nosso modelo aqui, tá? Então, como funciona a nossa mente? Então, vamos entrar efetivamente agora na nossa mente, mas para isso precisamos entender algumas premissas. Deixa eu ver aqui com a tela na frente. Ah, tá. Sistemas. Opa, opa, opa. Então, vamos entender rapidamente sobre sistemas. E para quem está assistindo, eu estou sobrevoando o aparelho psíquico, porque se a gente for falar sobre ele com profundidade, cada tema aqui, a gente vai usar muito mais tempo do que se fala, não que vai ficar superficial, mas é um sobrevoo para ter uma compreensão. E aí sim a gente pode mergulhar de forma mais regular para esmiuçar a mente e falar, nossa, eu estou dominando a minha mente. Então é uma fala para que a gente perceba que é um grande convite saboroso de entender a gente mesmo, porque é um mergulho fantástico. O que são sistemas? Então, sistemas são partes menores que formam um funcionamento. Tem uma regra do sistema que fala todo sistema menor
é composto de um sistema maior. E todo sistema maior são compostos de sistemas menores. Então, o corpo humano é um sistema. Rim, fígado, baço, intestino, todos esses sistemas menores formam o corpo humano. Então, se eu falo assim, o corpo humano, o que é o corpo humano? É um conjunto de pequenos sistemas. E esses sistemas, rim, fígado, baço, é composto de sistemas menores. Então, são sistemas. Eu posso ir descendo. E o corpo humano, ou seja, o humano é um sistema. Junto com pai, mãe e filho, formam um outro sistema. Junto com amigos, chefe, formam um outro sistema. Então, existem sistemas. E esses sistemas, eles têm estruturas sistêmicas, ou seja, eles interagem entre si. Eu tenho a minha autonomia, mas a minha autonomia é baseada em sistemas menores do corpo, vamos dizer assim. Então, meu sistema corpo, Ricardo, eu sou livre, eu tenho minha autonomia. Não é bem assim. Para que eu possa ter essa disposição aqui, eu precisei dormir, para que o meu cérebro descarregasse todas as informações necessárias do dia anterior, para que ele pudesse fazer as ramificações cerebrais, que é a hora que a gente dorme que se torna mais inteligente do que a gente estudou, não a hora que a gente estuda, a hora que estuda grava, e a hora que dorme o cérebro faz as ligações neuronais. Então, são sistemas trabalhando para que eu possa ser e expressar esse momento aqui. Então, eu não sou sozinho. Mas legal, então eu vou tornar sagrado o meu sistema. O que é tornar sagrado? É perceber quanto isso é bom para mim, o quanto isso é positivo. Então eu torno sagrado a minha vida, o meu corpo, o meu templo. Então eu falo, nossa, vou cuidar disso. E me torno uma pessoa extremamente cuidadora de mim. Só que daí eu falo, eu não preciso de mais ninguém. Não, eu preciso. Então, às vezes o paciente vem aqui, vou ensinar sistema para ele e falo, tá vendo essa água que você bebeu? Você gostou? Tá geladinha? Então, alguém fez aquela máquina lá. Alguém trouxe a água até aqui. Alguém engarrafou essa água. Então, nós temos muitos sistemas para você beber essa água. Não é? Não cai do céu. E ainda teve que comprar, eu falo para ele, né? E ainda teve que pagar lá toda essa galera aí para poder essa água chegar aqui. Mas agradeça o sistema. Então, nós vivemos num sistema. Então, como que eu vou terapizar uma pessoa só porque ela fala A, B, C, D? Eu preciso entender tudo isso, mas eu preciso entender toda a interação sistêmica. O que ela vive, o que ela trabalha, o que ela pensa, o que ela come, o que ela acredita, o que ela não acredita mais, quais são as suas dores, quem vive com ela. Ou seja, tudo que a rodeia, que interfere. Senão, eu estou trabalhando como um especialista que é necessário num ponto apenas, mas eu não posso olhar e desconsiderar tudo que influencia esse ponto. Senão eu falo assim, nossa, estou com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Mas dor de cabeça está vindo do estômago. Olha só, ou está vindo do rim, porque o estômago não trabalha direito. Então, não é a cabeça. A cabeça é o sintoma. A origem é outra. Então, eu preciso entender sistemas. Depois nós temos programas mentais. Então, sem as mistificações de programas mentais, porque eu sou assim, eu sou muito pé no chão, sou muito pragmático e lógico, mas eu dou os meus mergulhos transcendentes. Então, eu tenho meus códigos transcendentes, que não é o motivo da nossa fala hoje aqui, mas eu não tiro o pé do chão, ou procuro não tirar da compreensão mental. Então, o que são programas mentais? Programas mentais são as estruturas de base para se compreender algo. Então, eu falo assim: você é uma pessoa programada. Todos somos. Não tem como eu dirigir um carro se eu não programei a minha mente a dirigir um carro. Tem? Não. Eu preciso programar a minha mente. Ó, isso aqui são placas. Então, eu fico estudando placas e eu programo a minha mente. O que é cada placa? Aí eu vou olhar a placa, a minha mente fala assim: essa é pare, essa é não pare e não estacione, né? Não estacione, não pare. Tá. Então eu vou programando ela. Depois eu programo como manusear o veículo. Então, a partir do momento que eu programei a minha mente conscientemente a dirigir e conhecer as regras, a minha mente fala assim: Ricardo, sai da jogada e deixa que eu faça o serviço agora. Porque você me treinou, não foi? Então, agora quem vai dirigir o carro sou eu. Ou seja, quem dirige o carro não é a gente, é a nossa mente, é um programa. O que a gente faz quando está dirigindo o carro?
Não deve? Mas a gente pega celular, fica mexendo no rádio, nos botões, fica pensando em mil coisas, e quando você vê, você já chegou aonde você queria. Isso quando a mente não está programada de maneira maluca, você fala assim, olha lá onde eu tô, né? Você vai, dirige, e quando vê, tá aí em qualquer lugar, menos onde queria. Isso é mais eu, tá? Então, isso são programas. Então, todos nós, para funcionar, precisamos treinar a mente. E quando se treina a mente, nós condicionamos. E quando nós condicionamos, nós temos um programa. O que acontece é que a realidade externa muda, e se eu não observar isso, o meu programa não funciona mais na realidade externa. Aí eu vou ter problema. Olha só que bacana. Quem de vocês já não percebeu um guarda municipal, às vezes de amarelo, às vezes de marrom, né? A cidade, cada cidade tem uma cor uniforme. E normalmente o uniforme é chamativo, ou seja, é para chamar a atenção. Com a viatura parada, ligada lá, o highlight dele lá, e ele avisando que, tipo, ó, tá proibido passar aqui, agora virou contramão, ou tem um acidente aqui. Então você chega lá, a sua mente recebe esse estímulo, você observa, sai da sua caixa mental, da sua viagem e tal, dirigindo, você está lá, opa, opa, um guarda, o que está acontecendo, o que está acontecendo? O que está errado, o que está errado? Fala, não, então pode passar aqui. Aí você fala assim, puxa, não pode passar, então você desvia. Aí ele fica no dia seguinte, porque está proibido passar ali, é contramão. O que ele está fazendo? Ele está orientando as pessoas que agora é proibido para que as pessoas reprogramem a sua mente, porque depois vai ficar uma placa ali. E se ficar a placa de imediato, a pessoa pode não perceber a placa e ir direto e bater no outro carro que vem. Então, nós podemos programar a mente. Se alguém que nunca passou ali e não perceber a placa vai bater o carro. Mas se ela já sempre passou, mas não percebeu essa instrução nova, se ela não estiver atenta, quando ela vê, ela entra na contramão. Por quê? Porque ela usa o automatismo. Então, nós precisamos sempre atualizar nossos programas mentais, porque as realidades estão mudando. Então, é muito importante, né, essa essa leitura de como eu estou funcionando, por que faço o que faço, por que estou agindo dessa maneira, ou porque algumas coisas não estão mudando em minha vida, porque eu preciso observar quais são os programas, que não são um, são centenas, que sustentam a minha ação. Como eu disse para vocês no início. Por que eu estou aqui falando sobre isso? Porque eu tenho alguns programas que sustento a minha fala. Um é a liberdade psíquica. A partir do momento que eu percebi que é bom ser livre psicicamente, eu quero que as pessoas também tenham oportunidade. Então, é um programa que fala, ó, Ricardo, viu como isso é bom, como é legal, como você seguir, se sentir, mas é um programa que está sustentando isso. O outro é o potencial. A hora que eu descobri meus potenciais, vivi uma vida mais medíocre, psicicamente, de relacionamento, eu descobri meus potenciais, falei, nossa, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu não vou poder fazer todas as coisas, mas eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu treine, desde que eu estudo, porque eu conheço o meu potencial. Então, são programas mentais que sustentam a minha ação, mas eu preciso sempre revisitá-los para ver se ainda faz sentido. Senão, eu vou ser que nem um robozinho, repetindo uma coisa, e por dentro eu não sou feliz, por dentro eu não estou satisfeito, por dentro isso não preenche. Então, as coisas precisam fazer sentido para nós. Quando elas fazem sentido, encontramos o sentido da nossa caminhada, da nossa vida. E para ter sentido, eu preciso revisitar o que faço e o que falo constantemente para ver se isso ainda permanece como algo da minha essência. E o último, para a gente entrar na mente humana, tudo isso já é mente humana, tá, gente? É o Kaizen, Kaizen comportamental. Então, o Kaizen, rapidamente, também o que é? É uma metodologia japonesa de melhoria contínua, que todo processo pode ser melhorado. E o Kaizen determina que para que você melhore um melhore um sistema que nós vimos aqui, nós precisamos conhecer todas as partes que compõem esse sistema. Ou seja, vamos pegar aqui uma caneta. Eu tenho uma caneta aqui. E a caneta aqui é uma estrutura, ela é um sistema. Sistema tampa, sistema ponta, sistema tinta, sistema como essa tinta pela forma dela, ela vai sair, não, um sistema. Mas eu quero melhorar essa caneta, então eu tenho que conhecer tudo sobre essa caneta.
sobre o mercado, sobre o que compõe o desejo das pessoas de terem uma caneta, sobre cores que compõem uma caneta. Então, a hora que eu entendo todas as partes do sistema, eu consigo fazer uma caneta melhor, ou pelo menos diferente dessa daqui. Mas se eu simplesmente fizer uma caneta, eu vou partir do zero. Ou seja, já tem já modelos prontos, eu preciso entendê-los e eu posso ir além, eu posso aprimorar. Então, todo sistema pode ser aprimorado, desde que eu conheça todas as partes que compõem. E o que é o Kaizen comportamental? É basicamente aquilo que a gente busca. A gente fala assim, nossa, eu quero ter paz, eu quero ter mais, uma vida mais plena, eu quero ter uma consciência maior, eu quero um relacionamento mais efetivo com a minha esposa, com o meu marido, com o meu chefe, com o meu amigo. Ok, então você é um sistema composto de sistemas menores e quer interagir com o seu chefe? É, com o meu chefe, com a minha esposa? Ah, então você quer interagir com vários sistemas que têm sistemas menores? Nossa, é um jogo complexo, porque você precisa entender, em primeiro lugar, o seu sistema. Então, o Kaizen comportamental é justamente como eu posso, então, nessa interação sistêmica, desenvolver o olhar em sistemas menores, a atuação em sistemas menores, para que, então, o resultado aconteça. Bem lógico, extremamente lógico. Não é assim um passe de mágica, não é simplesmente fazer um mantra, uma oração e as coisas vão acontecer. Tudo isso é importante e necessário dentro do programa, do código de cada um, e do meu também é. Mas, além disso, eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro, no meu coração, da minha mente. Por que eu estou perdendo a paz? Por que eu estou perdendo a paciência? Por que eu não estou conseguindo ficar tranquilo, independente do mundo? Independente do outro estar gritando. Porque a gente é mais ou menos assim. Outro chora, a gente chora. Outro tá bravo, a gente fica bravo. Outro ri, a gente ri. Aí eu pergunto, quem é você? Você ou você é o que é o resultado do estímulo do meio? Normalmente a gente é resultado do estímulo do meio. Então, a gente não é uma unidade funcional, independente do que acontece. Então, basicamente, você não pode interagir com pessoas. Porque imagine um terapeuta que vai ouvir uma história e a pessoa conta a história e você fica com raiva de quem fez aquilo com a pessoa. E fala assim: Nossa, sério que ele fez isso com você? Onde ele mora? Não, não, vamos lá junto. Eu vou lá com você hoje, que vai bater nele. Eu vou chamar a polícia para ele. Eu falei assim, peraí. A pessoa está contando uma história, precisa entender a história, ajudar, para que ela se ajude, para que ela tome as decisões. Aí a pessoa conta outra história, você começa a chorar junto, e abraça a pessoa e fica ela 3 horas chorando, e vão os dois tomar remédio. Assim, então você não está pronto para interagir com outra realidade, porque você não consegue trabalhar a sua, porque você é movido por realidades diferentes. E basicamente a vida está assim. Você entra no Facebook, a pessoa posta um negócio, a pessoa escreve aquilo que ela sentiu, que ela deseja, aquilo que estimulou a mente dela, aí o outro vai combate ela, outro vai combate, quando vê, ninguém está combatendo mais nada, porque nem sabe o que estão combatendo, porque já, a parte original já sumiu da história. Estão um brigando com o outro ali. E se fosse vizinho, estariam se pegando na rua. E se tivesse arma, estariam matando um outro. É basicamente a mesma coisa. Se a gente olhar em termos de energia, que é o trabalho com outras questões fora da psicanálise, estaria aquelas energias um jogando em cima do outro. E basicamente somos seres humanos desejando a mesma coisa: paz, amor, bondade, paciência, se dar bem na vida. Mas enquanto a gente não tem essa compreensão, melhor não postar nada na internet. É melhor assim, melhor não, vamos devagar, porque senão, ao invés de a gente causar alegria, a gente acaba sendo um estopim de mais violência. Não que a gente tem que se isolar e se, né? Mas compreendendo, a gente começa então a interagir de formas em que a gente possa fazer plantações mais positivas, jogar sementes que possam germinar mais paz, mais amor, mais tranquilidade, mais um auto-olhar para que as pessoas possam então encontrar-se, encontrar um cantinho na mente dela, no coração dela, para falar, fica calma, fica quietinha aí, e daqui a pouco você vai entender mais sobre você. Então, o Kaizen comportamental é esse guia passo a passo para que a gente possa então se encontrar. Então, essa é a introdução para a gente entrar no desenho da mente humana. Vamos lá. Deixa eu só pegar o meu relógio aqui, que eu estou sem monitorar o tempo, que eu não estou vendo aqui. Meu Deus, 6h46. Newton do céu.
Já foi tudo isso? Vamos embora lá, vamos embora, vamos embora. Vamos apresentar a mente humana. Daí, quanto tempo você acha interessante aí para eu poder dar Não, uma... pode mandar bala. Vamos Rapaz, o lá assunto então. quando é bom e gostoso, assim, a gente nem interrompeu ainda para fazer pergunta, porque o assunto está muito bom. Tá, então eu vou E, apresentar a mente, mas aí, Newton, aí eu paro nela e questiono você ou você me interrompe, tá? Então vamos apresentar ela. Só que a gente pode ir mais e mais e mais, porque tem mais slides, certo? vamos fazer o seguinte, ó, até para Ó, quem está assistindo hoje, tá? tá. Você vai apresentar a mente, você pode voltar amanhã? Dá. Aí a gente continua da mente para frente amanhã. Legal, legal. Então eu Porque apresento ela e paro, certo? isso, aí, ó, já ficam Tá. todos convocados para amanhã, 6h05 da Ok, manhã, então, para dar amanhã. continuidade. Olha que top. Isso aí. Legal. Fechou. Então eu vou apresentar a estrutura da mente, mas não vou falar sobre ela e vocês, então, desejando conhecer, entra no próximo capítulo aí, ou amanhã, né, participa com a gente ao vivo. Bom, então nós temos a realidade externa. Então, ela não é a estrutura da mente, mas é ela que faz a mente funcionar, porque a gente se estimula, mas a realidade externa é que todo momento está mandando estímulo pelos 5 canais: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, e a parte intuitiva, né, que o meu código determina, e a própria ciência coloca hoje que a gente consegue mandar ondas mentais e receber ondas mentais. Nós temos, então, da parte da mente humana, certo? Então, estou mostrando nossa cabeça aqui, o cérebro, porque vamos colocar aqui como o local dessa mente. Nós temos o campo consciente. Depois eu falo sobre ele. Tem muita coisa legal do campo consciente. Nós temos o pré-consciente. O pré-consciente é um arquivo morto. Nós temos o pré-consciente, que é o que nos serve. E lá tem muitas outras subestruturas. Então, lembra que eu falei que um sistema maior é composto de sistemas menores. Sistema maior composto de sistemas menores. Então, o consciente tem estruturas menores, pré-consciente tem estruturas menores. Nós temos depois a nossa censura, ou seja, a censura é que manda no ego. A censura é que determina tudo que a gente vai fazer. Então, nós não fazemos nada, absolutamente nada, sem autorização dela. Então, ela é quem manda na gente. Ah, eu mando em mim. Não, quem manda em você é a censura. Você pode ser rebelde internamente, mas quem manda em você é ela. E quando você não obedece ela, a censura te pune de alguma forma. Daí a gente começa a entender, então por isso que eu sinto isso, blá, blá, blá. Sim, é a censura te punindo porque você está fazendo algo que supostamente para sua mente, para a censura é errado. Mas pode ser certo para você, mas para ela é errado. Então, a ideia é entender isso aí, né? Senão a gente fica apanhando a gente mesmo. Aí nós temos o nosso inconsciente atual, que é da nossa gestação, ou seja, desde a gestação nós temos fases intrauterinas. Olha que legal. Temos 5 fases. Depois que nasce, nós temos as fases psicossexuais. A psicanálise fala, a leitura dela, a psicologia fala a leitura dela, nós temos modelos que são, de certa forma, bem semelhantes até o momento atual. Então, o inconsciente atual é até hoje. Até esse momento, nós temos materiais desse inconsciente. E nós temos o inconsciente profundo, que tem 2 leituras. Uma leitura ligada à nossa genética, à nossa parte hereditária, e uma leitura ligada a outras vidas. Ah, Ricardo, mas qual é verdadeira? Não importa. O conteúdo que está lá é o mesmo. Ou seja, tem um material que está no inconsciente profundo que, pô, se não for de outra vida, é dos meus antepassados. Ah, mas o que é? Não importa, tá lá. O que importa é como eu trabalho esse material que está no meu inconsciente profundo. De onde veio, eu não quero brigar com ninguém. Ah, é isso aqui, nem tentar provar nada para ninguém, porque não se prova nada para ninguém. O que se prova é que nós temos na nossa mente conteúdos que não pertencem à nossa existência. Ponto. Então, Jung fala que vem, né, do inconsciente coletivo, que vem da humanidade, tem várias formas. O que importa é o que cada um fala. E como eu trabalho esse material que está influenciando a minha caminhada. Então, em cima de cada uma dessas, nós temos vários outros. Vou colocar só um aqui para olhar aqui, para vocês perceberem aqui, ó. Quer ver que bonitinho? Olha só, aqui, ó. E a gente vai estar falando sobre a mente, ou seja, as estruturas, de como elas funcionam isoladamente e como elas funcionam entre elas, a partir de um material base. O material base é
a maneira que eu combino os estímulos que chegam. Olha que bacana, é como um processador. Alguém fala para mim, bom dia, estímulo externo. Entra no meu campo consciente e eu falo para a pessoa assim, passa por todos esses processos e eu falo assim para a pessoa, bom dia se for para você, André. Ou falo assim para o Newton, bom dia, você está de sacanagem comigo, né, Newton? Não, você está de sacanagem. Falar bom dia para mim. Você falou só bom dia porque você está feliz, mas o outro não recebeu assim. Por quê? O outro processa em todo esse mecanismo da forma dele. Então eu tenho que entender esse mecanismo para falar, nossa, entendi como ele processou. Ah, então agora eu sei que eu vou, que estímulo eu mando para ele poder entender, senão ele não entende. Fecho agora com a frase. As pessoas falam assim: o que eu falo é problema meu. O que os outros entendem é problema do outro. Não, do meu ponto de vista. Se eu quero me comunicar, o que eu falo é problema meu. E o que o outro entende também é. Porque eu quero me comunicar, então eu tenho que entender o que o outro entendeu. Porque senão não tem comunicação, tem vômito. Eu vomito a minha fala e falo assim: dane-se, entendeu, 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 se vire. Aí não é comunicação. Quer fazer isso? Pode fazer. Mas se eu quero me comunicar, eu, Ricardo, então eu vou querer entender o que você está entendendo do que eu estou falando. Aí então a gente conversa. E aí eu vou entender como você funciona. Aí eu consigo colocar informações na sua mente para você pensar diferente. Só isso. Depois é com você. Depois você pensa o que você vai fazer com ela. Mas o meu papel, como terapeuta, como psicanalista, como educador da mente humana, é conseguir colocar a informação dentro da sua mente. Limpa, sem sujeira, sem deformação. Depois é com você. Maravilha? Vamos lá. Opa. Pois é, então vamos Vou fazer o fechar aqui. seguinte. Pode Olha, fechar aqui, né? pode, Fechei. pode. Então nós vamos Fechei. fazer o seguinte, pessoal. Olha, amanhã, capítulo 2, né? Hoje nós vamos ficar por aqui. Você que está no YouTube, não deixe de voltar amanhã, né? Estaremos aqui novamente, conhecendo a mente humana, né? Espero vocês aqui às 6h05 da manhã. Vou encerrar aqui no YouTube por hoje. A gente vai entrar num bate-papo gostoso aqui. Se você está no YouTube e quiser realmente participar desse bate-papo aqui, é só você entrar lá no g365.com.br, entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, tá bem lá no menu superior, tá bom? Tenha aí um excepcional dia e vem para cá com a gente. Legal. Mas, olha, cara, o que que eu vou